Boa noite a todos, boa noite a todas vocês. É uma alegria estarmos juntos aqui novamente. Tivemos aí uns intervalos, houve um monte de coisas aí, como vocês devem imaginar. Um adoece, o outro adoece, uma coisa acontece, mas enfim, a gente está aqui novamente. Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite para falar de culpa e vergonha com meu amigo Leonardo Machado, que lançou um e-book recentemente. A gente fez aqui também falar do e-book, mas é bom a gente voltar a falar do e-book, eu acho importante para adquirir. O preço está muito, muito bom e tem um conteúdo muito rico. Tive a alegria de ser convidado para apresentar, né? Uma alegria muito grande, meu amigo. E a gente está podendo falar desse tema hoje que mexe com tantas pessoas. Na verdade, a gente sabe muito bem que culpa e vergonha, eles atuam ou de forma patológica, no seu extremo, prejudicando a vida das pessoas, ou também como reguladores sociais para um movimento pró-social. Obviamente que sem culpa e sem vergonha a gente faria tudo que dá na telha e viveríamos uma sociedade da barbárie. Aliás, a criação desse moralismo, desse moralismo que foi crescendo num conceito mais moral, mas que para alguns ainda é muito uma leitura moralista, funciona como anteparos para a construção das atividades sociais. A questão toda para a gente é o que é para em qualquer lugar, né, da vida, o danado do equilíbrio, né? Quando a gente sabe que sentir aquele sentimento é importante para apontar a necessidade de correção de roteiro para a vida em sociedade, ou quando aquilo está atrapalhando, inclusive a vida em sociedade, porque a gente está completamente tomado de culpa, de vergonha. Seja bem-vindo, meu amigo, boa noite, um prazer revê-lo aqui virtualmente ainda, né? Boa noite, Rossandro, boa noite, amigos que estão nos assistindo, que estão acompanhando. É sempre interessante, né, a gente poder conversar sobre os temas, até porque a gente, tanto correria, a gente consegue parar um pouco aqui, entra um pouquinho antes, conversa alguma coisa, bota alguma conversa em dia. Então, é um prazer de poder estar junto. E aí, acho que já vem essas pausas, já são o exercício prático da flexibilidade, né? Ou seja, a gente precisa ser flexível conosco mesmo, né? Não necessariamente a gente vai, enfim, estar sempre 100% conseguindo entregar tudo que a gente gostaria, e é preciso perceber também esses movimentos. Então, acaba sendo um exercício prático para aqueles que gostam de assistir o Penso Eu. Algumas pessoas tinham me mandado mensagem: Léo, não vai ter mais, não vai ter mais. Aí eu respondi para algumas, mas para outras eu deixei na expectativa, como se fosse um exercício de exposição à ansiedade, né? Trabalha na ansiedade, né, meu amigo? Mas o e-book, fala aí um pouquinho como é que tá. O e-book antes da gente parar, foi lançado o e-book, não foi, Léo? Pois é, naquele último encontro nosso que tivemos eu, você e a Leila, a gente lançou, no outro dia ficou disponível, especialmente na Amazon, depois outras plataformas, e é Otimismo em Tempos de Incerteza. O Rossandro fez a apresentação. É um livro objetivo, um livro não acadêmico, um livro que foi escrito com linguagem bastante acessível, sem diminuir a complexidade. Essa é a grande, acho que, dificuldade, né? Tornar é o valor que os filósofos chamavam de valor heurístico, você conseguir passar algum conteúdo que é profundo, mas que as pessoas que não necessariamente param para fazer pesquisas científicas, elas conseguem também acessar, e a gente se sente bastante útil, eu vou lhe dizer. Acostumado a publicar artigos, livros acadêmicos, eu fiquei bastante feliz pelo resultado, da entrega que as pessoas perceberam, né? Os feedbacks que as pessoas disseram que ajudaram, etc. Então está aí disponível um e-book, não tem um livro físico esse, então é um livro e-book nessa realidade. É um livro fácil de ler, no sentido de poucas páginas, e que a gente ficou feliz, porque depois daquele lançamento, durante umas 2 semanas, ele ficou bastante vendido lá na plataforma da Amazon. Então fica o convite para complementar um pouco essa visão do Penso Eu e do bem-estar, né? E é um convite também para quem ainda não aderiu ao e-book, dizer que quando a gente adere ao e-book, a gente não deixa de ler livro físico, a gente tem a praticidade. Eu tenho muitos livros que eu comprei na versão física e na versão e-book. Em casa eu leio na versão física, livros grandes, que você não vai dar para viajar com ele, e na rua estou com ele também no telefone, no iPad, no computador, eu posso ler em vários lugares, né? Então, assim, termina sendo uma coisa que ajuda. E é uma alegria a gente estar aqui podendo falar um pouquinho desse tema hoje. A gente tem
A culpa é um lamento de comportamento que você exibiu, uma coisa muito clara, ela tem muito a ver com a atitude que você se ressente dela, enquanto que a vergonha tem a ver com o aspecto de sua própria personalidade. A gente sente culpa de algo que a gente fez e a gente sente vergonha do que a gente é. Então, você percebe que o peso da vergonha ele é mais intenso do que o peso da culpa. Então, é uma das coisas que a gente começa aqui para a gente diferenciar nessa situação. E óbvio que a gente tem que lembrar que quem estabelece os padrões do que vai fazer a gente se sentir culpado ou não, envergonhado ou não, somos nós, conjunto da sociedade. O que, por exemplo, provocaria vergonha aqui para a gente, no outro país não provocaria. Na Rússia, por exemplo, os homens se beijam e se dão flores. Aqui a gente, né, a não ser que você esteja numa relação homoafetiva, o que é completamente normal, você se beijar e dar flores. Mas aqui, numa sociedade mais ocidental e machista, ninguém vai imaginar que eu vou estar, sei lá, num trem, ou no metrô, ou no ônibus, está todo mundo em pé e o meu amigo está em pé, senta aqui no meu colo. Isso é muito comum, né, em alguns países. Aqui a gente, não, fique em pé. A gente, só da pessoa propor, a gente já sente vergonha disso. Só se você imaginar essa cena, você vai perceber que você vai sentir uma vergonha. O que não é muito, por exemplo, difícil no caso das mulheres no Brasil. É muito comum, né, as mulheres se beijarem, acariciarem o cabelo uma da outra, sentar no colo uma da outra quando está cheio um lugar, até dançarem juntas, né, assim, num ambiente social, assim, a gente percebe com muito mais tranquilidade. Então, a gente percebe que há padrões que têm a ver com características culturais. Também a gente tem que imaginar que, além dessas características culturais que provocam na gente depois vergonha ou culpa, tem muito a ver também com a nossa criação. Tem coisas que, por exemplo, uma família completamente normal, por exemplo, Leonardo mora em Recife. Então, é muito comum pessoas que moram em cidade litorânea estarem na praia de sunga e vestir uma camisa regata e entrar no supermercado assim, né? Já uma pessoa que mora numa cidade que não é de praia, já não é comum. Você não vai chegar em São Paulo e ver uma pessoa que vai entrar de sunga no supermercado. Acho que ela vai ter até barrado, porque tem a ver com aquela característica do mundo de cidades litorâneas e também famílias, né? Famílias têm valores diferentes, religiões passam princípios diferentes. Então, a gente percebe, inclusive, né, Léo, que parte desse choque que a gente tem visto hoje do nós contra eles, no campo da política do mundo e do Brasil, tem muito a ver com essa pauta moral, do que para uns é vergonha e outros não, do que para uns é moral ou imoral e outros não. Então, basicamente, muitas vezes a falta do consenso vai criar muito distúrbio e, ao mesmo tempo, a aceitação dessa diversidade que as pessoas têm e um respeito a esse ambiente coletivo também é algo que a gente está sempre discutindo nessa pauta para saber o que provoca ou não vergonha e culpa nas pessoas, né? Eu entraria nesse aspecto que, por exemplo, teve um programa, Penso Eu, que nós falamos sobre medo, né? Naquele momento lá, eu falava que o medo é um tipo de emoção básica. E quando a gente fala de básica, é porque a gente já veio com um input nele, digamos assim, não precisamos aprender muitas coisas para sentir medo. Quando a gente vai pensar em vergonha e culpa, a gente já está falando de emoções, mas está falando de um tipo diferente, segundo a neurociência, de classificação, que seriam emoções secundárias, terciárias. Por quê? Porque é característica do ser humano. Por quê? Porque entra essa questão de percepção. Não são como se fossem misturas ali daquelas emoções básicas, mas, ao mesmo tempo, mistura de representações sociais. E essas representações sociais é bastante importante a gente pensar como sendo a internalização, aquilo que ficou dentro de mim dessas representações sociais. E aí não dá para a gente pensar assim, eu vou mudar só a sociedade, né? Especialmente quando a gente pensa, digamos assim, no Rossandro adulto, no Léo adulto, não dá para pensar em mudar só a sociedade, porque essa sociedade já foi internalizada para o lado positivo, digamos assim, para desfechos úteis, como você já colocou, um anteparo ali de comportamentos indesejados, mas também, às vezes, para o excesso de comportamentos um pouco mais angustiantes ou um pouco mais desadaptativos, né? Então, eu gosto de pensar a vergonha, a culpa no campo da neurociência e no campo também das psicoterapias como sendo essas vergonhas mais secundárias, assim como a ansiedade. A ansiedade a gente não encontra no cachorro, por exemplo. Você encontra mais o medo, e é engraçado que conforme o cachorro vai... Eu estava conversando com pessoas que são médicos veterinários, né? E eles falam assim, um pouco de diferença, Léo. Por exemplo, eu não tenho animais domésticos assim, mas ele coloca o gato
é um animal que é mais difícil de você, digamos assim, viver ali como se fosse um animal doméstico, porque ele tem um pouco do silvestre ali nele, né? E o cachorro já seria mais fácil. E tem uma questão que eles ficam lá biológica da coisa, etc. Então, talvez o cachorro, né, para quem tem cachorro e tem muito contato, 12 anos de convívio, aí já tem um pouco de diferença, porque parece que pega um pouco das características do dono ou da casa onde vive, né? Mas não é, digamos assim, ele sozinho, biologicamente, que já está predisposto. E a gente, diferentemente, como ser humano, nós já temos essa capacidade de vergonha, de culpa. Ciúmes é uma outra emoção complexa, é outra emoção secundária. E você falou essa questão da questão cultural, é como se fosse assim, ciúmes todos nós temos a possibilidade de sentir. Agora, os gatilhos de percepção de infidelidade, ou seja, aquilo que dá o gatilho do ciúme muda muito de sociedade para sociedade. Então, é o mesmo exemplo para simplificar aí a questão da vergonha e da culpa. Ou seja, gatilhos que acionam em mim culpa não são os mesmos gatilhos que acionam em Rossandro, os mesmos gatilhos que acionam em uma pessoa de outra cultura. Esse é um ponto importante, né? E uma coisa que a gente percebe que ao longo da vida, tem coisas que no passado provocaram para a gente vergonha e culpa e que hoje não provocam. Então, o processo de amadurecimento vai fazendo com que você... vamos imaginar aquela culpa que tem a ver com a valoração que você dá extrema ao coletivo. Na adolescência, por exemplo, que é uma crise normativa, começar a definição de uma identidade para além da família, isso gera uma crise. Há uma necessidade da gente estar muito preso aos valores lá de fora. Para mim, por exemplo, vergonha. Ir com espinha para o colégio, vergonha. O cabelo que não colaborava, vergonha. Não estar na mesma altura dos amiguinhos do colégio, vergonha. Tá magro demais, gordo demais. Tudo que foge de qualquer padrão gera vergonha. Às vezes se confunde com a culpa, por exemplo. Se você acha que a culpa é sua porque não come muito e é muito magro, ou porque come muito e é muito gordo, e você sente ao mesmo tempo vergonha e culpa do processo. Quando você vai amadurecendo, você não vai ficando tão preso àqueles elementos. Você começa a perceber que aquilo que provocou uma vergonha naquela época, você consegue até contar e rir a história. Você consegue lembrar disso com mais tranquilidade. Mas uma pessoa que ela tem um locus interno de controle muito desequilibrado, ou seja, que ela tem uma capacidade de autoavaliação, de perceber, de amadurecer, ela fica presa muito tempo em pontos de culpa e vergonha, e isso inibe o desenvolvimento do amor próprio, o do auto-perdão. Ela também passa por isso mesmo, a ser muito exigente sobre o comportamento moral dos outros, porque ela também projeta parte dessa culpa e dessa vergonha na relação com as demais pessoas, de modo que a gente percebe o seguinte: claro, existe uma sociedade que saiu dos grupos muito pequenos, como os primatas, como os gorilas, por exemplo, e a gente, para criar uma sociedade complexa com mais de 7 bilhões de pessoas, tinha que haver vários pactos coletivos, e esses pactos acontecem entre famílias, entre religiões, entre sociedades, entre culturas, entre regiões, e se você não tivesse criado parâmetros de algum tipo de moralidade, a gente continuaria num nível de barbárie muito grande. Então, para criar a civilização, né, a gente cria um tabu, como diz Freud. Você cria tabus para poder você... Só que, se você ficar muito preso à norma, você é uma pessoa totalmente presa ao que a gente vai chamar lá na psicanálise superego, né? Você fica uma pessoa totalmente voltada para esse domínio da normatividade, aí você fica moralista, farisaico, julgador, julgando os outros, julgando a si, pesaroso com a própria vida, né? Mas se você também apaga todas essas fronteiras de definição desse pacto coletivo de convivência, você vai virar um indivíduo totalmente instintivo, que só faz o que quer, do jeito que quer, não suporta a frustração, que a gente percebe muito bem isso. Assim, ainda uma outra coisa que a gente fala muito é que, como a culpa tem a ver muito mais com comportamento, e a vergonha com alguma coisa que você fez, e a vergonha com aquilo que você acha que você é mais fácil trabalhar a culpa, porque eu posso... vamos compensar o comportamento, do que vergonha, porque é como se fosse parte de você mesmo. Então, assim, como é que eu vou trabalhar a vergonha de ser roçando? Alguma coisa em mim que eu tenha vergonha. Eu posso mudar o comportamento, sei lá, vamos supor que eu tenha mania de colocar o dedo no nariz na frente dos outros. E minha esposa, para de botar o dedo no nariz, isso é feio, né? Aí você
poxa, realmente eu posso mudar isso a isso. Não é uma coisa característica minha, é um comportamento que eu adquiri, mas ele é muito exterior, não é uma coisa interna em termos de valores. Então a gente percebe que isso o tempo inteiro vai exigindo da gente adaptações, a gente vai amadurecendo. Se, por exemplo, a gente hoje fosse morar em outro país, vamos supor que eu e o Léo resolvêssemos, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um pós lá na Irlanda do Norte, por exemplo. Não vou nem botar um país muito exótico, um país asiático. A Irlanda do Norte é um país ocidental, tal. Mas tem características, tem jeito que eles viverem, que eles agirem lá, que é diferente daqui, né? E que a gente começaria, por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos, eu percebo muito que os homens usam meias coloridas. E aqui está começando agora, algumas pessoas mais fashion, usar meias coloridas, com bichinhos e tal. Eu ainda não me sinto muita vontade, não. Teve até um amigo meu que me deu duas já, uma do Batman e do Pokémon, e eu só uso em casa quando tá frio. Mas eu não me vejo andando com a meia dessa para fazer uma palestra, entendeu? Tá lá de terno com a meia do Batman, né? Então, mas talvez se a gente fosse morar lá e a gente estivesse sempre com a meia combinando com o sapato, como aqui no Brasil a gente faz, ou com a calça, e lá todo mundo com meias coloridas, a gente começasse a achar que a gente estava meio estranho ao grupo, né? Ou, por exemplo, a gente não é comum no Brasil usar gravata borboleta, mas lá é muito comum usar gravata borboleta no trabalho. Talvez a gente começasse eu vou usar uma gravata borboleta para se sentir, ou seja, é como se a vergonha pode me afastar do sentimento de pertencimento. A vergonha, para falar uma palavra, tem muito a ver com o sentimento de inadequação, né? Uhum. Isso que está falando é basicamente isso, a gente se sente um pouco mais adequado, e aí normal no sentido assim, de ser mais comum, e faz parte. Acho que o primeiro ponto para trabalhar a culpa é não sentir culpa por isso, que faz parte. Ninguém também é tão, digamos assim, tão bem resolvido que consiga fugir também dessas questões, desses exemplos que o Rossandro está colocando. A gente divide, né, Rossandro, vergonha e culpa de uma forma mais didática, até para, como você colocou, que no final daqui do que eu falava, eu já puxar isso, que é uma coisa do ponto de vista terapêutico. Do ponto de vista terapêutico, vale a pena você começar a trabalhar mas é importante entender, até do ponto de vista terapêutico, que você trabalhar uma emoção acaba trabalhando a outra. Sim, então, você trabalhar a culpa acaba trabalhando a vergonha. Apenas, de fato, você tem um tipo de terapia chamada terapia narrativa focada na compaixão, que ela, inclusive, fala isso textualmente, tipo, para você trabalhar esse sentimento de vergonha, que seria o foco principal dela, esse sentimento de inadequação de si mesmo, às vezes é mais fácil você primeiro trabalhar a culpa. A culpa seria algo mais tolerável por causa dessa comparação que você colocou, porque a vergonha tem a ver com a sensação de que eu não sou adequado no mundo, eu sou estranho, eu sou esquisito, eu sou inadequado, e nesse aspecto é importante entender que, do ponto de vista biológico mesmo, as coisas não estão separadas em caixas. No nosso cérebro não está ali. Tem ali o divertidamente de forma muito didática para a gente aprender o videozinho divertidamente. Mas no nosso cérebro, na nossa cabeça, na nossa mente, qualquer que seja a conceitualização que a gente tenha disso, uma coisa puxa a outra, né? Um mesmo evento traumático, por exemplo, que marca a nossa infância e que marca a nossa infância de vergonha, pode também marcar com culpa e vice-versa. Esse, então, acho que é um ponto que tem desdobramentos teóricos e desdobramentos práticos também. Porque, sabe de uma situação, Rossandra, que eu me lembro muito, uma pessoa que tinha um transtorno de ansiedade social, ela tinha muita vergonha de se sentir inadequada, de se sentir avaliada negativamente, não só falando em público, mas qualquer coisa que ela fazia em público. Se alimentar em público, às vezes assinar algum cheque em público, ou qualquer coisa que ela fizesse. E é interessante que ela me dizia a seguinte frase: Léo, é como se eu falando, eu me sentisse nua, só em falar, só em estar no mundo. Às vezes, antes mesmo de falar, só em estar ali, em alguma situação, ela já sentia como se estivesse desnuda, as pessoas vendo o que ela estava pensando, como se fosse assim, meio transparente. E esse sentimento de transparência não é viável porque nós não somos transparentes. Então, às vezes, ela duplamente falando:
ela se sentia transparente, porque ela não queria que ninguém visse ela. Ela queria realmente passar como se fosse em branco ali, para ninguém perceber. Mas, ao mesmo tempo, ela ficava pensando, né? Embora ela tivesse a racionalidade de que não era assim, emocionalmente falando, ela sentia como se as pessoas estivessem julgando negativamente ela, e muitas vezes nem acontecia. Então, era um nível extremo, mas esses níveis extremos assim nos ajudam a pensar algumas coisas do nosso dia a dia também, né? Ajuda. E quando a gente vai conversar com pacientes ou pessoas, né, que têm um sentimento tão profundo assim, a gente sempre encontra um padrão muito comum, né? Não é que seja sempre a única variável explicativa, mas uma família extremamente julgadora e crítica. Se você tem uma educação infantil muito crítica e julgadora, você está sempre com a sensação de que todo mundo vai repetir esse padrão, que o que você falar vai ser criticado e julgado, que o que você vestir vai ser criticado e julgado. Se você somar isso, uma família extremamente julgadora, a uma sociedade que criou padrões, e muitos padrões que são doentes, porque terminam provocando dor e angústia, a gente vai perceber, por exemplo, a dor que uma adolescente passa por vir de uma família julgadora, que soma-se à dor que ele passa pelo julgamento que ele faz em comparativos de redes sociais. Então, por exemplo, você tem padrões estéticos. Então, se você não se acha uma pessoa que está próxima do que se estabeleceu como padrão estético de beleza, você já sente vergonha do seu corpo, da cor do seu cabelo, do jeito do seu cabelo. E é por isso que é importante que pessoas de diversas formas, diversos padrões corporais, diversas tonalidades de pele, tipos de cabelos, né, pesos diferentes, estejam fazendo, né, com o quê? Sotaques Também, exatamente. Elas estejam fazendo parte dos veículos de comunicação e das grandes mídias para que você se sinta ali representado. E as pessoas acham... Tem até quem acha que isso é mimimi, né? Geralmente, quem acha que isso é mimimi é porque não está num grupo que está sendo excluído da representatividade. Então, quando você está sendo representado, desde que você nasceu, se seu padrão é muito que é aquele padrão que está na TV, você acha que quem está reclamando está fazendo mimimi. Mas, no fundo, quer ver uma experiência que é bem conhecida na psicologia social, que colocaram crianças negras e brancas numa fila para dizer que boneca preferiam, né? E a maior parte quis a Barbie, depois perguntou com quem você parece, e as meninas negras começaram a chorar, ou seja, porque elas começaram a identificar que aquilo que elas gostavam não era aquilo que elas pareciam. E aí você pensa assim, então é mimimi? Não, uma sociedade que consegue convencer uma criança de 2 anos de idade que ela tem que sentir vergonha da cor da pele dela, isso não é mimimi, isso é racismo estrutural, isso é uma sociedade profundamente injusta, e não enxergar isso é até uma falta de compaixão e de empatia, né? Por exemplo, nós dois que somos nordestinos, que temos um sotaque muito marcadamente nordestino, eu de Paraíba e você de Recife, né? O sotaque de Recife é diferente do sotaque de Pernambuco. Recife é uma coisa à parte. A região metropolitana tem um sotaque muito diferente do resto do estado de Pernambuco. É muito mais próximo ao sotaque aqui da Paraíba. É comum, né? As pessoas começaram a brincar. Hoje as pessoas acham até... Eu percebo hoje, as pessoas acham legal, acham gostoso de ouvir, mas se você identifica como como criando os estereótipos, não, é de uma região menos prestigiada, né? Então você é um sotaque que ninguém quer ter que você tenha. Você tem que ter o sotaque das regiões mais prestigiadas. Isso acontece em todos os países, isso acontece na Itália, nos Estados Unidos, na China, em todo canto. Se você faz parte daquela cidade ou região mais rica, aquele é um sotaque considerado mais bonito. Se você faz parte das regiões mais pobres, aquele é sotaque chamado de feio. E aí a gente percebe o quê? Que os padrões, eles geram processos de dor e de angústia e de vergonha nas pessoas. E aí, é claro, tem 2 movimentos que a gente tem que pensar, né, Léo? Assim, do ponto de vista profilático, no sentido mesmo da gente tanto combater como resolver o que está em nós. Primeiro é maturidade, para não se deixar medir por esses valores e esses padrões. É a maturidade que vai dando para você, mas nem todo mundo vai conseguir, e é doloroso conseguir, né? E, ao mesmo tempo, uma luta social para que a gente seja mais inclusivo, para que a gente não tenha que passar uma adolescência sofrendo por se sentir diferente e depois da maturidade conseguir se livrar disso. Que a gente possa ter uma sociedade, por exemplo, que as pessoas possam se sentir bem como elas são, sem se sentir necessariamente excluídas por não pertencer ao que é considerado o melhor padrão.
com o mesmo cuidado de não relativizar a ponto tal que você não tenha nenhum tipo de parâmetros, né, de padrão, mas de parâmetros para definir comportamentos sociais. Né? Esse equilíbrio que muitas vezes ou vai para um extremo ou vai para o outro. Eu lembrava, eu falei recentemente de um filósofo, né, que é muito famoso na filosofia da ciência, que é o Karl Popper. Ele também é muito famoso pelo paradoxo da tolerância, né? Ele coloca muito claramente porque ele viveu na Segunda Guerra, depois, né? E coloca assim, o paradoxo da tolerância seria os intolerantes reinarem. E aí os intolerantes acabariam com a tolerância, e a tolerância acabaria consigo mesma. Então tudo é um equilíbrio, né? Essa autoaceitação, existe também um limite, que seria o limite de tentar fazer a mudança social, e não, digamos assim, tudo a gente precisa se aceitar. No que a gente começa a ter mais representatividade, a gente facilita o caminho daqueles que vêm depois de nós, né? Ou seja, as gerações futuras, né? A gente facilita um pouco o caminho para que ele possa fazer um trabalho preventivo, não tenha que ficar resolvendo tantos grilos, digamos assim, tantas questões que eventualmente a gente precisou resolver de um termo ou de outro. E aí é interessante que eu lembro também de outra situação, que é essa questão, você falou da família, não é como colocou, não é dizendo que todo mundo vai ser de determinada forma, mas realmente é muito comum a gente encontrar padrões de muita rigidez, aí quer seja pela rigidez, por exemplo, de uma religião, né, uma que a gente pensa logo na religião, mas também tem outras rigidezes assim, né, na sociedade que são estimuladas por outras coisas, porque talvez seja o nosso padrão, a gente só pega conteúdos de tal ou qual local para poder reforçar, porque poucas vezes nós estamos abertos, de fato, a uma mudança. Poucas vezes, né, a gente fica realmente aberto a perceber que a gente está com um erro, porque isso, mudar é melancólico. Né? Conhecer-se é um pouco melancólico, porque você vai reconhecer o lado que também você imaginava tanto que poderia mudar, que estava diferente, quando você vê os mesmos equívocos de há 10 anos ou há 5 anos, e aquilo é um pouco melancólico. E isso é importante para fazer mudanças. Então, eu lembro dessa situação, que ela é uma pessoa que tem um padrão muito assim, muito rígido, tanto religioso quanto de outras questões mais sociais. E ela é uma pessoa muito engajada socialmente, em muitas causas. E é impressionante que a brandura que ela demonstra para os outros e que ela busca, ela luta para essas branduras sociais, digamos assim, para essas inclusões sociais, ela própria não faz com ela. Ela própria é muito rígida. E aí eu colocava assim para ela, olha, imagine que você fosse uma pessoa que estivesse sendo dominada por essas questões de culpa, etc. O que é que você conversaria com ela? Então ela me falou toda uma carta que conversaria. Eu falei, então vamos tentar conversar com você, vamos tentar pegar essa movimentação social, essas causas sociais que são bastante importantes no sentido de tentar mudar um pouco a sociedade e fazer trabalhos preventivos, mas também, primeiramente, fazer o trabalho pessoal, né? Ou em paralelo, ou seja, coloca um pouco mais desse engajamento social no engajamento pessoal, social, intrapessoal, né? Não apenas interpessoal. E ela falou, poxa, é verdade, eu não tinha pensado nesse aspecto. Então, embora não seja 100%, é muito comum. É muito comum isso. É o cuidar-se para cuidar. A gente tem, obviamente que a gente tem áreas de nossa emoção que tem ainda culpa e vergonha e áreas que não tem. Então, por exemplo, tem gente que consegue, por exemplo, servir muito ao outro, né? Mas não consegue servir a si mesmo. Então, há ali um sentimento interno de não merecimento, né? E tem gente que, inclusive, negocia emocionalmente a ideia de que eu vou servir ao outro para compensar tanta vergonha que sinto em si quem sou. E é claro que é um grande equilíbrio. Por exemplo, será que quando a pessoa se amar, ela vai deixar de servir? Né? Porque esse serviço era um sentimento real de ajudar o outro, era uma compensação emocional de pagar uma conta da vergonha interna que sente. Então, às vezes você vê pessoas que abandonam certas coisas que faziam antes porque eram coisas que estavam em compensação, né? Aí, quando elas resolvem em si, elas percebem que não precisam daquilo. E aí você percebe por que algumas pessoas entram num serviço social, por exemplo, num sentimento de se doar, e se doam e continuam,
e os que depois desistem, porque, na verdade, estavam ainda no trabalho inconsciente de compensação. Claro que é melhor a gente poder fazer isso sem o peso de ser uma compensação, não é? Não tem que ser uma troca. Não, já que eu sou uma pessoa que internamente sinto uma profunda vergonha de ser quem sou. E é muito comum, por exemplo, quando o paciente chega e diz assim, se você soubesse o que eu fiz, quando eu contar para você o que eu fiz, você vai perceber como eu sou uma pessoa perturbada e até quer concorrer com os demais, né? Eu tenho certeza que você nunca atendeu alguém tão ruim, tão perturbado, ou com uma mente tão cheia de coisas terríveis quanto eu. E, geralmente eu brincava dizendo, você só vai me surpreender se acontecer duas coisas. E o paciente perguntava o quê? Se você disser que viu um ET e me mostrar. Então aí vai ser uma coisa que vai me surpreender. Ver e me mostrar, trazer aqui para eu ver. Aí eu vou, aí você me surpreendeu. Mas demais dos comportamentos humanos, essa capacidade desse diálogo interno da gente de se olhar, né? É justamente nesse ponto, Léo, que muitas vezes é quando a gente vai fazer o que a gente chama de estudos sobre espiritualidade e saúde e vê que, na maior parte dos casos, ajuda, mas tem casos em que a espiritualidade, a relação com o sagrado, prejudica. E quando é que prejudica? Quando de lá vem um conjunto de julgamentos morais, mas muito pesados, que em vez de te ajudar a se desenvolver, te pune ainda mais num processo que você já vem fazendo. Né? Que muitas vezes não é nem a religião em si ou o texto sagrado que baseia aquela religião, mas a leitura que alguns fazem daquele texto sagrado e que aquela pessoa lê através daquela leitura daquela pessoa, daquela ótica, daqueles líderes religiosos, que é muito voltada para o domínio, para o controle pessoal, né? Para criar culpa, para criar dependência. Porque aí a gente lembra uma outra coisa aqui agora, que culpa e vergonha podem ser usados por alguém que está convivendo com você, quando percebe que você tem, para lhe dominar, né? Para lhe tornar uma pessoa presa numa relação completamente tóxica. Eu vou usar sua culpa e sua vergonha para que você continue precisando de mim. Isso pode ser desde uma relação a dois a uma relação religiosa também, que é quando você vê que a pessoa não tem maturidade para fazer uma leitura pessoal do texto sagrado e ela faz através de alguém e não através de uma compreensão maior. São estratégias de coping ou de coping, né? Ou seja, estratégias de enfrentamento. O que é que você pega de conteúdo para enfrentar? E às vezes você pega o pior do conteúdo, pega uma passagem específica, quer seja na religião, em outros aspectos. O Paul Gilbert, que é um desses fundadores aí da terapia da compaixão, que é uma colega psicóloga de São Paulo, a Lina, que é coautora comigo daquele livro da psicologia positiva, ela estuda muito esse terapia da compaixão. E o Paul Gilbert faz uma alegoria, né, no livro dele. Ele coloca assim, como se fosse a sensação de culpa autodirecionada, porque muitas vezes vergonha e culpa andam de mãos dadas e muitas vezes as pessoas têm o que a gente chama de autocrítica muito elevada, né? Esse comportamento de autocrítica muito elevada. E aí ele dá um exemplo. Imagine que você estivesse, quando criança, na frente de um tigre e o tigre estava dormindo, mas qualquer barulho pudesse acordar esse tigre, qualquer barulho que você fizesse. Então você está andando cheio de automonitoramento em relação ao teu corpo, isso de forma não é consciente, é uma criança, né? Imagine lá, ela formando as memórias, não tá? É uma alegoria para a gente entender. E imagina que em determinado dia você pega, ou em determinado momento, você pisa num graveto, num pequeno pedaço de pau lá, o graveto quebra, faz um barulho, e desperta o tigre, e o tigre vai lá e devora. É esse tipo de angústia que gera vergonha, que gera culpa, como se, olha, na verdade, o culpado sou eu, porque algumas coisas nós temos culpa no cartório, mas as grandes questões que, pelo menos, a gente vê dentro de uma psicoterapia ou como psiquiatra, não é uma culpa que a pessoa tem muita culpa no cartório. É uma culpa excessiva. É uma culpa que ela está de forma assim, muito intensa, como essa situação. A criança vai entender que qualquer movimento dela é que despertava esse tigre nos pais, na mãe. E aí eu falo aqui a figura do pai, porque um dos pontos mais graves assim que você pode ter essa sensação de vergonha e essa sensação de culpa é justamente situações de abuso, né? Abuso. E aí quando fala de abuso, tem o extremo, que é o abuso sexual, mas tem os abusos físicos, abusos emocionais,
E é impressionante, né? Especialmente sexual. Eu conversava com minha esposa se ela já tinha atendido algum paciente, alguma pessoa, alguma criança, ela é psiquiatra da infância e adolescência, se ela já tinha atendido alguma criança ou adolescente cujo abuso foi perpetrado por uma figura feminina, porque eu ainda não atendi. O abusado, a gente já atende tanto figuras femininas quanto masculinas, mas o abusador é impressionante como a figura masculina ganha disparado, e às vezes a própria figura paterna. Então isso é um dano, e é engraçado que estudos mostram que às vezes os danos de abuso emocional, abuso físico, eles são tão importantes, tão intensos quanto o abuso sexual. Então eu trouxe essa temática porque lembra assim, olha, é como se a criança achasse que é ela a culpada por despertar a fera no pai, na mãe, mas eu coloco o pai porque, enfim, abuso emocional, abuso físico, aí você encontra também, acho que, as figuras dos dois lados, né? Mas o abuso sexual é impressionante, que é muito mais frequente os homens, né? Eu até tô aproveitando enquanto tu tá falando aí, pronto, achei. Eu usava muito esse filme para os alunos quando dava aula, né? Voltando a Viver. Voltando a Viver é o primeiro filme estrelado e dirigido por Denzel Washington. Ele é um psiquiatra da Marinha Americana e ele atende um caso de um marinheiro que sofreu abuso na infância de mulher. No caso, ele sofreu abuso da cuidadora. Ele vivia num lado ativo e esse lado ativo tinha uma pessoa que trabalhava e essa mulher o obrigava como criança a manter ou simular relações sexuais com ele. E o que isso repercutiu. Mas é claro, e isso é importante de dar, especialmente para quem está nos assistindo e é psicólogo, psiquiatra, lida com comportamento de saúde humana. Então é importante ver esse filme, que ele é muito didático nesse sentido. Mas é muito mais comum, como você colocou mesmo, Léo, que os abusos sejam feitos por homens, né? E isso vai gerar, obviamente, sentimento de culpa e vergonha, porque a criança, invariavelmente, ela primeiro vai culpar ela mesma. Ela vai achar... E a gente viu aí já algumas vezes, quando, até no caso dessa jovem que ficou grávida, aquela criança que ficou grávida, que teve que fazer o aborto, enfim, não vou entrar aqui nem na questão do aborto em si, mas o quanto teve gente que disse assim, ela deve ter se insinuado. Olha que ponto pode chegar a distorção. Então, assim, uma criança de 6 anos se insinuou, né? E aí você vê aí uma outra coisa, que é o machismo estrutural, né? Assim, a ideia de que o homem, ele é uma pessoa que ele é instintivo, então você tem que se cuidar, porque se você provocar ele, não controla-se. Então, e a culpa não é do descontrole desse indivíduo, é da provocação dessa criança, né? Então, a gente percebe que a vergonha e a culpa tem muitos traços sociais aí que a gente precisa olhar com muito carinho. Lembrando disso que você citou, eu acho que é muito importante, que é esse equilíbrio desse paradoxo que Karl Popper coloca, né, sobre a tolerância, até que ponto isso vai acontecer, que é exatamente a mesma tese que está porque as democracias morrem, né? A própria democracia criar um sistema dentro dela que permita que alguém não democrático venha e destrua o sistema, né? Então, assim, a gente tem o tempo inteiro, no fundo, a gente está andando num fio da navalha e a gente tem que estar procurando o equilíbrio, o que não é fácil, obviamente, né? É fácil ser dito, mas com relação à vergonha, é muito importante que a pessoa, ela pergunte-se quais são as vozes que dizem a ela que ela tem que ter vergonha de quem ela quando isso começou, para que ela possa ressignificar isso aí, esse passado, ou essas pessoas, inclusive porque ela vai ter que, às vezes, na busca de encontrar de onde veio a vergonha, ela vai encontrar culpados, ironicamente. E esses culpados podem gerar ressentimento, que vai gerar um outro problema, mas é assim, você sabe que quando a gente fazer terapia, a gente puxa o novelo, aí vai puxando, né? Por isso que a gente, quando eu faço, por exemplo, o curso Aprendendo a Amar, né, que são 7 etapas, 3 meses de envolvimento, é justamente para você ir acompanhando, porque o paciente sai de um ponto e vai para outro. Claro que o curso não é uma terapia, ele é terapêutico, mas não. Tentando entender que há um percurso, que não adianta só trabalhar uma coisa, como você me colocou. Culpa e vergonha estão intimamente entrelaçados. Quando eu vou procurar a origem de muitas das minhas vergonhas, eu vou encontrar pessoas culpadas de terem gerado isso em mim. Muitas vezes essas pessoas tão somente reproduziram o que receberam, numa escala que vem aí
relacionalmente falando, de várias, até que alguém, né, ou individualmente rompe com aquilo, ou vem uma mudança social e aquilo também é rompido, que é o que continua acontecendo, o avanço social. Então, camiseta mesmo, camiseta que a gente usa em casa hoje, era a cueca do homem no passado, né? A cueca do tórax. Essa camiseta branca que a gente usa. Ninguém usava, as pessoas sempre usavam uma camisa como essa com a camiseta por dentro. Você só ficava de camiseta em casa. E quando alguém chegava, você já vestia uma camisa de botão e fechava, né? E a gente vai percebendo que aquilo não tem tanto sentido. Mas também a gente parou, ninguém também está saindo de cueca na rua. Então, tem um limite que a gente vai estabelecendo ali. Agora, esses limites estão também, tanto sociais como pessoais e familiares, e entender tudo isso ao mesmo tempo, tanto que está dentro de você, que, como você falou, foi cristalizado como um padrão, né? Virou um padrão psíquico, uma lente pela qual você vê tudo. Então, se você tem uma lente da vergonha, você vai sempre enxergar a vida através dessa lente. Enxergar a você mesmo, enxergar as suas relações. Se você consegue limpar essa lente, você vai desembaçar o seu convívio com você mesmo e com as pessoas. Mas aí tem gente que acredita que desconstruir certas vergonhas, e aí é que é o delicado, né? Seria desconstruir valores. Porque ela acha que aquilo que provoca a vergonha é um valor para ela. Ela não pode mexer porque ela tem medo de mexer. E também tem gente, né, Léo, que a gente sabe, né, que vive em situações de repressão emocional a partir de padrões muito moralistas, e que se você não souber manejar como você vai afrouxando aquele nó, meu amigo, a pessoa se libera de um jeito tal que também ela vai para um outro extremo, que é uma coisa natural, é o processo de cada um. Tem gente que vai conseguir sair gradualmente, tem gente que vai sair da extrema vergonha para vergonha nenhuma, para sem vergonha, no sentido de tô nem aí, tô nem aí. Talvez porque suportou repressão demais. Sabe uma coisa que eu lembro muito? Por exemplo, eu acho que você deve ter atendido várias vezes também, mulheres que casaram lá pelos 40, pelos 50, né? E que era uma época de repressão muito grande, e que quando os maridos morrem, já pessoas com 60, 70 anos, começam a viver e ser feliz. E quando você pergunta, tem interesse em casar? Deus me livre! Depois que eu me livrei daquele traste que passou a vida a mim, né? É como se fosse assim, eu tirei essa repressão, você quer me oferecer outra, né? Então, assim, é como se a pessoa tivesse tirado aquele marido, representasse aquele tempo em que aqueles valores, né, eram importantes. Por exemplo, que elas nunca podiam ir sozinha tomar um chá com as amigas, conversar, viajar, que ele jamais deixaria. Ele representava não só a punição, mas também aquele tempo histórico em que aquilo se construiu, e que agora, com a morte dele, também parece que morreu aquele tempo, aquela época em que eu fui criada, entende? Eu percebi muito isso na dinâmica das pacientes. É como se morre o marido, morre o representante simbólico e material daquele lugar, daquele tempo. Então, agora eu quero viver. Aí começa a viajar e você começa a ver um sorriso no rosto que você não vinha. E às vezes até numa relação, eu vi isso até em relações, Léo, que eram boas, que era uma relação legal, que se amava a pessoa, mas que sentia liberdade também depois da morte da pessoa. Imagina isso. Pois é, eu fiquei rindo um pouco porque eu lembrei de algumas situações que antes de morrer mesmo, antes do cara já aconteceu, mas enfim, só para a gente divertir um pouco. Mas olha só, eu acho agora que todo mundo ficou curioso, viu, Léo? Mas tudo bem, ninguém vai pedir para você revelar essas coisas agora, mas todo mundo ficou curioso, ficou. Pois é, mas eu acho interessante esse ponto, porque se tinha amor, esse é o problema do abuso, ou dos relacionamentos abusivos, ou mais ainda, dos relacionamentos invasivos de pais com seus filhos. Porque vamos sair do abuso, que é uma coisa extrema, que a gente pode, não, abuso não. Mas existe a questão da invasão, né? Às vezes os pais são muito invasivos, muito dominadores, e aí os filhos ficam assim, poxa, mas meus pais me amam. Ou seja, ele não está fazendo para o meu mal. Ele não está fazendo para o mal. Mas se só acontecer... Aí o ditado popular é interessante. De boa vontade, o inferno está cheio, né? É o ditado popular captando essa situação, em que você tem pessoas que amam, e aí que a gente fica, poxa, a gente se sente culpado só em pensar que mamãe ou papai estavam equivocados. Porque, na verdade, eu sou o quê? Um filho ruim. E aí é interessante como tem que ter um equilíbrio,
Porque quando você percebe quem é, de onde vem a escravidão, é mais fácil você focar. Mas quando essa escravidão vem de forma sutil por senhores, entre aspas, de engenho nessa alegoria, que são amorosos. A culpa, então, talvez seja eu que nasci na senzala e não a senzala que existe. Percebe? É como se eu tivesse a culpa por ter nascido na senzala e não a senzala que está errada de existir. Sim. E aí eu acho interessante esse ponto, né? Que até dificulta mais. Queria também falar uma coisa interessante do treinamento. De fato, não substitui tratamento ou terapia, mas você sabe que o meu doutorado, não sei se eu já cheguei a contar, foi isso. Não sei se cheguei a continuar nos bastidores, você sabe, já vi um artigo que a gente publicou, que está acesso aberto, foi um treinamento que a gente fez dentro da sala de aula, com meus estudantes de medicina, né, com os alunos de medicina, que estavam passando por mim, porque não são meus, mas estavam passando lá pela minha aula, e a gente fez, então, transformou as aulas num treinamento emocional. Ao invés de dar aula de conteúdo, da parte humanística, a parte psiquiátrica a gente precisa para formar o clínico, mas o que a gente fez? Vamos fazer uma espécie de treinamento emocional para eles. E a gente se chamou isso, Emotional Training, né? O artigo está publicado. E que não excluiu os outros tratamentos que eles tinham, nem todo mundo passava por um tratamento, ou seja, foi uma coisa também preventiva, e isso teve um efeito interessante do ponto de vista estatístico. Então, eu diria que ajudam, sim, são ferramentas que vêm a mais, vêm somar, e é importante que a gente tenha essa percepção, olha, vem somar, vem ajudar, e às vezes precisa de tempo mesmo para as coisas mudarem, porque a gente está falando de coisas muito arraigadas, né, sentimentos muito próximos. Então, ali um treinamento não vai mudar tudo de hora para outra, mas ajuda, até do ponto de vista de pesquisas, que não só tem a minha, tem outras pesquisas interessantes. Sim. Então, acho que é importante esse ponto ali, porque a gente tenta fazer uma coisa, por exemplo, aqui, a gente está fazendo uma live, a gente não sabe exatamente quem está escutando, então fica difícil, você vai tentando entregar um conteúdo interessante, mas é mais genérico. Nessa genérica, muitas pessoas vão se identificar, etc. Quando você faz algo específico, você tem a possibilidade de trocar, de fazer ali uma troca mais próxima e também de fazer coisas de técnicas, etc. Então, isso é bem essa possibilidade que a própria rede social, a própria internet, na verdade, não só a rede social, a própria internet possibilitou, né? A gente poder estar desenvolvendo. São ferramentas que vêm a mais. Uma outra coisa que tu falavas que eu lembrava, para a gente poder perceber que esse problema de uma pessoa, de um grupo que domina, né, ter um certo sentimento de envergonhar aquele grupo menor. Você vê, eu lembro da própria fala bíblica, né? Já que a gente falou algumas vezes de religião, etc. Veja ali que quando você tem dois grupos ali na Palestina, né? Você tem ali a Judéia, né? Você tem a Samaria e tem a Galileia. E aí, o que é que a Judéia, onde estava Belém, onde estava Jerusalém, né? A Judéia... Seria São Paulo da época. Seria São Paulo da região. Exatamente. Era aquele local de desenvolvimento econômico, etc. E aí, quando aparece aquela figura de Jesus, qual é a fala de Galileu, né? Ou seja, uma região bem pobre, de pastores. O que pode vir da Galileia? O que pode vir de Pernambuco? O que pode vir da Paraíba? É uma coisa que a gente sabe que existe ainda hoje. Esses preconceitos, né? E chega a um ponto, o preconceito chega a um ponto tal que ele é capaz de pegar maiorias e minorizar. Que é quando você tem um grupo que ele não é minoritário numericamente, ele é até majoritário, mas ele é minorizado por um processo de opressão. Então, a gente percebe que a vergonha e a culpa, elas também terminam estando por trás desse minar de possibilidade de desenvolvimento dos grupos sociais, das pessoas. Lá no treinamento Aprendendo a Se Amar, tem um módulo todo que eu trabalho sobre ciclos de autossabotagem, que é onde você identifica padrões, inclusive, de culpa e de vergonha, que vão minar a possibilidade do sujeito desenvolver-se. Então, acho que essencialmente, o que a gente está querendo dizer aqui hoje, nessa nossa aula de 50 minutos, é que a culpa e a vergonha são sentimentos que fazem parte da alma humana. A gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que têm uma experiência quase que nenhuma vergonha e culpa, e aí estão nos traços mais de transtorno, como sociopata e psicopata, porque chegam a ter prazer, né? Mas aí são quadros extremos, né?
mas a maior parte dos seres humanos tem graus mais ou menos variados, em áreas mais ou menos da vida de culpa e vergonha. Se, por um lado, eles têm uma função de permitir o pacto social, o movimento e a ação pró-social do indivíduo, eles também, né, eles são capazes também de minar o seu desenvolvimento pessoal e social. E aí o equilíbrio, como você muito bem colocou, Léo, né? E aí você passou as palavras finais, muito bem colocou, ou seja, dessas 675 pessoas que estão nos vendo agora e as milhares que veem esse vídeo depois, como cada uma vai identificar dentro do seu núcleo familiar, dentro de si, porque muitos desses algozes do passado foram inscritos dentro de sua psique e agora você vai ter que desconstruir isso, né? E esses padrões externos a você, o quanto eles estão contribuindo, que devem se manter, e o quanto eles estão atrapalhando, e você não deve combater como inimigo a ser combatido, mas ressignificar tudo isso. Eu acho que estamos em sintonia. As nossas palavras finais seriam basicamente de a gente poder dar continuidade. A gente vai estar outras vezes conversando de outros pontos e perceber que esses pontos aqui eles são reflexões, da gente poder entender alguns pontos e perceber que esses problemas, esses dilemas, que isso também ajuda, né? Você trabalhar um pouco vergonha, culpa, perceber que não é uma coisa só sua, que você não é o único que sente isso, que até seria curioso quando tu falaste da pessoa que acha que ela é a pessoa que tem mais culpa no mundo, é a mais culpada do mundo, é até um sentimento de vaidade às avessas. Pelo menos eu sou melhor em alguma coisa de sofrimento. E não precisa por essa via aumentar a autoestima. Você tem outras formas de melhorar a autoestima que são mais saudáveis e mais viáveis a longo prazo, porque excesso de culpa, né, excesso de vergonha, eles podem até mobilizar um sentimento a curto prazo, mas a longo prazo, durante uma vida inteira, eles minam muito, cansam muito, né, dão muito desgaste emocional, e às vezes o desgaste emocional até se repercute no físico, em doenças mais da clínica médica, da clínica em geral. Então, acho que vale a pena parar um pouco para refletir de forma mais autocompassiva, né? Com mais compaixão, não só para os que estão fora, mas compaixão também para os que estão dentro, ou seja, para nós mesmos. Com certeza. Meu amigo, sempre uma alegria. Bom que você está tudo em paz, está tudo em ordem, voltando, né, a todas as rotinas. Mas você deixou o povo curioso, tá? A pessoa ficou curioso aí, o que foi que você lembrou aí da sua história. Mas a gente é só para provocar a galera aqui. Sempre uma alegria, meu amigo. Essa live está aqui no meu YouTube, no YouTube do Léo também. Então, vocês que estão assistindo, por favor, curtem e compartilhem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possa ajudar a mais pessoas. E mais coisas, temos cursos, temos livros, para que vocês possam acessar mais e estar mais perto da gente. Volto também a divulgar o canal do Telegram, né? Ela fica legal, Roçando o Clinge no Telegram, que é conteúdo diário também para vocês. Então, é uma forma da gente estar aí juntos. E, mais uma vez, Léo, divulga aí o e-book para a galera. Na Amazon vende, né? A Amazon, acho que pelo menos é uma das principais plataformas. Você tem na plataforma da Apple, do Google. Otimismo em tempos de incerteza. Fica o convite de conhecer, de parar um pouco nessa leitura reflexiva. E penso eu que hoje foi bem útil. Penso eu que estamos aí mais uma vez. Não voltei com a mesma carga, não, viu? Muito bem. Que bom. Fico feliz. Estou fazendo a mesma coisa. Você sabe que eu estou de um jeito tal que quando a minha carga sobe, dá como se fosse um reset em mim. Tipo assim, não mais. Aí eu vou e dou um desconexão total, que é como se eu tivesse estabelecido um limite ali que não dá para passar, sabe? Não sei se já é justificado, algo inevitável, inesperado, mas algo que eu posso dizer não, eu estou dizendo não. E claro, você sabe muito bem como eu, vai desagradar muita gente, mas o importante é agradar a família e a você mesmo, porque também isso é uma escolha de equilíbrio da vida. Meu amigo, sempre uma alegria. Minha gente, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui e até o próximo, né? Penso eu. Grande abraço. Abraço, querido.